Eu refleti muito nos últimos anos sobre saúde na minha vida. E eu tendo a pender um pouco mais pro lado de que a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingi resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Vou escrever aqui, doente. Doente. Mas é mais ou menos isso. A pessoa chega cheia de problema. Chega com falta de cabelo, acima do peso. Ela abriu mão gordura. numa área pra ganhar na outra. Exato, porque assim, a gente tá falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Eu não tô falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não tô falando sobre saúde, eu tô falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, quando eu vejo aqueles vídeos que falam que, cara, você precisa ter uma rotina matinal de entrada de 2, 3 horas de manhã, você precisa meditar, você precisa tomar água, banho de água gelada, né, no gelo, aí você precisa malhar mais 1 hora, aí você precisa ler mais 30 minutos de um livro, aí você precisa organizar toda a sua agenda, aí você precisa ir levantar a cada 30 minutos, tomar a sua água na temperatura específica, fazer a sauna, não sei como, ler um livro por semana, sabe assim? Não assiste televisão, você precisa fazer network com essa gente melhor do que você. Cara, eu fiquei rico sem fazer nada disso. Só que hoje eu faço quase tudo isso. Então veja, não foi isso que me enriqueceu, não é isso que enriquece as pessoas. Sim. O Flávio não enriqueceu assim. O Flávio, aliás, escreveu mais livro do que leu, acho, né, Flávio, no começo da sua jornada, não é? Então assim, eu não acho que essas coisas enriquecem. O que eu acho que enriquece é o seguinte, é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura, elas não ficaram ricas, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria. Só que eu vejo que a gente começa talvez na vida tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então no começo a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro a gente precisa de muito mais trabalho intelectual, que escala muito mais. Então no final das contas, é trabalho igual um cavalo. Então, querer comparar um cara que está na fase já intelectual com um cara que está no início é o grande erro que você citou no início. Esse é o grande erro. E eu acho que vale eu conectar com o que você está falando, essa questão da saúde. Eu acabei de perder 40 quilos agora, não é? Com 53 anos de idade. Vocês estão vendo só meio Flávio, entendeu? Vocês olharam, acharam estranho. Não chega a ser meio, porque eu tinha 127, então... Não é? Sobrou 2/3. 2/3, exatamente. Mas é que se somar o que você ganhou de massa magra, talvez você perdeu de gordura meio Flávio. Pode ser. Então, cara, essa minha jornada de emagrecimento foi nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Não é? Então significa que eu cheguei gordo aos 50. Então vamos entender como pôde isso acontecer na vida de um cara esclarecido, de um cara e tal. Primeiro, tem uma questão que não depende de mim, foi genético. Minha saúde foi maravilhosa sempre. Isso é um absurdo. Perfeito. Porque apesar do meu relaxamento, apesar da minha falta de capacidade de gerenciar o meu corpo, e minha saúde sempre foi muito boa. Então, assim, eu fui favorecido pela minha genética, não é? Segundo ponto, minha autoestima também foi muito boa. Acho que minha autoestima, ela sobreviveu a eu ter 127 quilos, botar uma calça tamanho 54 e entrar numa loja e a maioria delas não ter o tamanho da minha bunda. Não é? Então, assim, ou seja, eu também tinha uma autoestima. Então, a combinação de autoestima alta com saúde boa, eu acho que me acomodou. Agora, será que foi só isso? Pensa o seguinte, como é que alguém que gastava 4 horas e meia por dia no trânsito ia conseguir fazer 1 hora de academia?
Porque essa era a minha realidade, não tinha como, cara. Eu saía às 5 horas da manhã, eu saía da minha casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 5h15, eu andava 15 minutos para pegar um ônibus 5h15 para conseguir chegar às 7h45, 7h30 lá no trabalho, porque 8 horas em ponto não podia atrasar, tinha uma reunião. Então, para quem vem da periferia, que é o meu caso, cara, como é que vai fazer? Que horas eu ia fazer a minha banheira de gelo ali? 3 da manhã? Em Realengo. Em Realengo. Mas ia ser até bom, né? Ia ser até bom, né? Lá é calor, né? Mas assim, aí eu chegava que horas? Meu irmão, eu chegava em casa 11h30 da noite. Por quê? Porque se eu saísse 6, 7 horas da noite, eu levava 3 horas para chegar em casa. Então eu trabalhava até 9h30 da noite para ir embora, para chegar em casa às 11 horas, às vezes 11h30, entendeu? E aí eu ia comer alguma coisa para dormir meio-dia para acordar às 5 horas da manhã. Então, essa é a rotina de muita gente. Aí eu